Olá, chicos! Voltamos para mais uma aula de controle de processos. Estamos aí de volta. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde, porque hoje vamos aí fazer uma análise bem rudimentar, bem importante com relação aí de tudo aquilo que a gente já estudou, voltando principalmente à ideia do controle PID, que foi a última coisa que a gente viu, né? A gente viu aí de forma exaustiva, aplicamos ele, vimos análises de como que ele vai funcionar na prática, e hoje eu gostaria de fazer uma nova análise porque vamos entrar num novo assunto, a ideia principalmente relacionada a entradas e saídas. Então, vamos lá, vamos começar fazendo essa análise, porque até então tudo aquilo que a gente já viu era basicamente relacionar uma saída com uma única entrada, ou seja, todos os nossos sistemas eles dependiam apenas, exclusivamente, de uma única entrada e uma única saída. Inclusive, a proposta da função de transferência era mais ou menos essa, fazer essa relação de saída com uma entrada. Então, a partir dessa lógica, a gente foi desenvolvendo sistemas, a gente viu o lugar das raízes e também chegamos aí no nosso controlador PID, onde a gente também falava somente de uma entrada e uma única saída. Como a gente consegue ver aqui, né, a proposta do controlador PID, está aqui o nosso controlador, e esse controlador vai ser responsável por indicar, por trabalhar com uma única variável dentro desse nosso sistema, que a gente identifica aqui como GDS, e dentro desse GDS a gente vai ter a única informação, esse YDS saindo, onde esse YDS ele voltava, entrava no nosso sensor e era comparado aqui com uma única entrada também. Então, essa daqui era a forma como a gente trabalhava com todos os sistemas até então. Bom, e aí eu gostaria de mostrar para vocês mais ou menos alguns sistemas onde é possível observar essa relação de saída com entrada. Então, o que eu fiz? Eu cheguei lá no Scratch, onde vocês podem acessar cada uma dessas aulas por esse link que é indicado, ou também pesquisando no Scratch o nome desse projeto, onde nesse primeiro projeto eu gostaria de verificar com vocês o seguinte, olha só, eu desenvolvi aqui um controle de ângulo. Então, o que eu vou ter nesse meu ambiente, nesse meu sisteminha aqui? Eu tenho aqui no centro uma seta que vai me indicar qual que é a direção onde esse meu ângulo está sendo apontado, e a gente espera que esse sistema, essa nossa seta aqui, fosse indicada, fosse posicionada na mesma direção dessa nossa bolinha. E aí o que vocês vão ver dentro desse sistema, caso vocês acessem ele, vocês vão ver que a bolinha ela vai constantemente estar em movimento, baseado aí nos parâmetros que vocês identificam aqui, vocês podem modificar nesse nosso sistema, e também modificar os valores do controlador PID. Então, o objetivo neste caso era fazer com que essa seta conseguisse literalmente fazer um controle de ângulo aqui para orientar, para direcionar exatamente nessa bolinha. Então, nesse ambiente, o que a gente tem? Olha só. Primeiro, a gente tem a nossa informação de setPoint, que vai falar ali como é que a nossa bolinha vai estar movimentando. E o objetivo é, a partir do nosso controlador PID, a gente fazer diferentes valores, diferentes combinações dos valores de KP, KI e KD, e com esses valores a gente buscava fazer com que esse processo, com que esse sistema funcionasse como ele deveria ser. Ou seja, a gente basicamente tem neste ambiente, nesse sistema, a leitura inicial aqui da posição da bolinha, posição num plano, né? Então, posição XY dessa bolinha, e além disso, essa nossa seta, ela vai trabalhar basicamente com a velocidade angular. Então, se por um acaso essa minha bolinha está girando, está se movimentando, significa então que a nossa seta vai ter que controlar a velocidade. Ela vai girar no sentido horário ou no sentido anti-horário para ficar exatamente na direção da bolinha. Então, temos aqui este cenário, esse sistema sendo controlado. Um sistema relativamente simples, onde aqui nós temos a setinha, esse nosso sistema GDS seria a própria seta.
Aqui temos um H para fazer aquela leitura de qual que é a direção que essa nossa seta está indicando. E aí vamos fazer esse cálculo para conseguir fazer com que essa nossa seta fique exatamente na posição da bolinha. Então temos aí um cenário super simples, super prático também, onde vocês conseguem observar esse sistema funcionando. E além disso, gostaria de mostrar para vocês também um outro sistema, um sistema onde, neste caso, seguindo a mesma lógica da plataforma Scratch, que vocês podem novamente acessar por este link, vocês conseguem observar a mesma proposta, só que agora a nossa seta ela vai tentar alcançar essa nossa bolinha. A bolinha vai continuar enviando para a gente as mesmas informações, ou seja, a bolinha ela vai continuar falando para a gente basicamente qual que é a posição dela. E aí, com essa posição, a gente consegue fazer com que a seta alcance essa bolinha vermelha normalmente. Então, neste segundo caso, o ângulo ele é automatizado. Então, a nossa seta ela sempre vai estar apontando para a nossa bolinha, onde a gente vai trabalhar basicamente com a velocidade linear nesse caso, ou seja, o movimento dessa nossa seta. Então, temos novamente este ambiente, onde novamente aqui temos a nossa seta. Aqui neste caso, o H continua sendo também aquela proposta de verificar qual que é a posição dessa nossa seta para que a gente consiga fazer esta velocidade de alterar e a seta conseguir alcançar a bolinha vermelha. Bom, então temos dois ambientes, dois sistemas que vão trabalhar com as mesmas coisas, que vão receber também as mesmas informações. Só que a única diferença que a gente tem nesse caso é o valor de saída, ou seja, a saída, no primeiro caso, no controle de ângulo, o objetivo é controlar a velocidade angular daquela nossa seta. Já no segundo caso, no controle de distância, a proposta é trabalhar com a velocidade linear da mesma seta. Ou seja, temos aí diferentes variáveis, diferentes informações que estão dentro da mesma seta, dentro do mesmo sistema, mas que vão ser trabalhados de forma diferente. Bom, se por um acaso nós quiséssemos controlar, portanto, as duas coisas ao mesmo tempo, tanto o ângulo dessa nossa seta quanto a distância que essa nossa seta está dessa nossa bolinha, nós precisaríamos desenvolver dois controladores P e D, como seria indicado aqui, ou seja, a informação que entra dentro desse nosso sistema é, novamente, a posição x e y dessa nossa bolinha vermelha. Só que a posição x, y dessa nossa bolinha vai ser importante para entrar aqui em um controlador P e D indicado aqui com o número 1, que vai trabalhar basicamente com o ângulo daquela nossa seta. Já o nosso controlador P e D número 2 seria aquele que vai trabalhar com a distância dessa nossa seta. E aí a gente entra dentro dessa nossa seta e temos novamente as mesmas variáveis, as mesmas informações que vão sendo controladas e vão voltar aqui e fazer com que esse sistema fique em um loop, seja controlado no formato de malha fechada. Bom, então o que vocês precisam perceber neste caso? Olha só, primeiro nós temos dois controladores P e D diferentes, porque eles podem ter valores diferentes. E esses valores vocês conseguem simular, vocês conseguem testar lá naqueles nossos sites, naquela nossa simulação do Scratch. Então, temos aqui a necessidade de dois controladores P e D diferentes para controlar o mesmo sistema. Mas além disso, eu vou indicar aqui também a existência dessa seta, que ela é um pouquinho mais grossa, porque essa seta está indicando a existência de duas variáveis diferentes que estão sendo controladas dentro desse nosso GDS. Ou seja, todos os nossos sistemas até então, a gente trabalhava com uma única variável que era resultante ali daquele nosso controlador P e D, mas também uma única variável dentro daquele nosso sistema de saída
e a nossa variável de entrada. Só que agora, à medida que esses nossos sistemas vão ficando mais complexos, uma única variável pode não ser o suficiente para fazer o controle desse nosso sistema, dessa nossa prática que a gente estiver desenvolvendo. Ou seja, se por um acaso a complexidade do sistema elevar, ela aumentar, então a gente também vai ter que desenvolver outros tipos de controlador, diferente talvez do controlador PID. Porque o controlador PID, como vocês puderam ver, ele é responsável por trabalhar com uma única entrada e uma única saída. Ele não necessariamente vai conseguir controlar dois sistemas, duas variáveis diferentes com o mesmo controlador PID. Afinal de contas, muitas vezes os valores, os ganhos de KP, KI e KD de cada um dos controladores deveria ser diferente para a gente ter uma resposta melhor, uma resposta ótima. Então, se por um acaso nós estamos falando de mais variáveis, de mais informações, então a gente precisa também analisar alguns sistemas que vão começar a ser mais dinâmicos. No caso, nós identificamos esses sistemas como sistemas SISO, Single Input, Single Output, ou seja, uma única entrada e uma única saída. Temos também o SIMO, que seria uma única entrada e múltiplas saídas. MISO, que vai trabalhar com múltiplas entradas e uma única saída. Ou, por fim, a possibilidade de sistemas MIMO, que seria múltiplas entradas e múltiplas saídas. Ou seja, estamos aumentando a complexidade desses nossos sistemas. Esses nossos sistemas estão ficando cada vez mais difíceis de serem controlados. E essa é a proposta que a gente vai analisar nas próximas aulas. Então, espero vocês lá. Valeu, gente. Até mais.